Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Aqui estamos para mais um vídeo sobre as sabatinas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vocês me amam, não é? Hoje nós vamos falar do Datena. Vocês me amam porque vocês fizeram com que eu assistisse 1 hora e meia do Datena. Isso é coisa de quem ama as pessoas. Sabe, foi assim 1 hora e meia de instrução, de elevação espiritual. Eu me senti tão elevado. Quando a sabatina estava para acabar, eu já tinha acendido umas 3 velas. Eu olhei para uma parede assim e senti uma profunda vontade de quebrar minha cabeça na parede. De tão elevado que estava o nível da sabatina. Realmente, assim, sabe, discussões profundas, propostas muito bem elaboradas. Eu vou começar esse vídeo de análise da mesma forma como comecei os outros, chamando a atenção para o fato de que o nosso amigo da Atena esqueceu que os professores existem. Eu vou falar a mesma coisa que eu disse nos outros, explicar uma coisa para vocês. A forma como o Estado brasileiro foi organizado na educação é a seguinte: a educação fundamental, a educação básica que eles dizem, a educação das crianças quando elas são mais jovens, está na mão das prefeituras. E depois o ensino médio está na mão do governo estadual. Ou seja, a parte mais importante da educação é da prefeitura. E na educação existe um negocinho que talvez os candidatos não saibam, chamado professor. Costumava ser importante no processo educacional, essa personalidade. Então, quando eu vejo uma sabatina de 1 hora e meia de um candidato à prefeitura, eu espero que seja o professor objeto de um intenso debate. Não. Solenemente, os candidatos ignoram completamente esse assunto. Eu não vou ficar também descendo a lenha nos jornalistas. Eu já fiz isso nos vídeos passados. Eu vou fazer isso no vídeo da Tabata. Nesse daqui, os jornalistas foram uma merda, como eles sempre são. A qualidade da sabatina foi uma porcaria. Agora, vocês sabem que o Datena, ele foi tão mal que em um ponto os jornalistas, essa foi a minha impressão, eles começaram até a sentir pena dele. Eu tive essa impressão. Sabe aquela história de chutar cachorro morto? Porque era tão ridículo o que ele estava dizendo que em um determinado ponto eu senti isso. Que os jornalistas olhavam assim e pensavam, pô, esse daí não vale nem a pena bater. Que ele é aquela história do jogador que a natureza marca, sabe? Esse daí não precisa marcar, a natureza marca ele. Se eu pudesse resumir a atuação do Datena em 2 palavras, eu usaria a palavra
decepção e frustração. Por quê? Não que eu esperasse muito a propósito das suas ideias. Na verdade, gente, eu nunca assisti aquele programa dele. Eu sei que aqueles programas policialescos que ficam explorando a tragédia, não vou entrar nesse mérito. Eu nunca assisti. Eu não esperava nada das ideias dele, mas eu esperava, como ele estava há tanto tempo apresentando esse tipo de programa, eu esperava ao menos uma capacidade de comunicação. Eu esperava que ele tivesse uma retórica, uma oratória, uma eloquência que eu não vi. Eu esperava que ele tivesse capacidade de expressar as suas ideias com alguma clareza. Mas, pelo contrário, eu vi um candidato incapaz de dizer uma frase sequer que fizesse sentido. E eu, para a gente dar um pouco de risada, é claro que eu separei aqui algumas para a gente ver isso de perto. Para a gente dar umas risadas, escarnecer um pouco, não é? Ele não responde pergunta, ele mistura os assuntos, não deixa os outros falar. Nessa entrevista ele até deixou. As respostas dele não tem começo, meio e fim. Ele começa falando de uma coisa, de repente tá falando de outra, vai emendando os assuntos. O Datena mostrou que ele é muito bom também. Ele mostrou que ele é muito bom para apontar os problemas, mas ele não é bom para apontar as soluções. Porque quando ele começou a falar das propostas dele, foi um Deus nos acuda. Né? Corram para as colinas. Ele não sabia quanto que as coisas iam custar. Ele era totalmente impreciso, generalista. E, em alguns casos, ele sequer sabia o que ele iria fazer. Se nós pudéssemos resumir todas as propostas do Datena em uma única proposição, a proposição seria assim, ó. Eu prometo resolver os problemas de alguma forma. Ele também tem um hábito que não me agrada nem um pouco, o de fazer insinuações. Eu não gosto desse tipo de gente. Sabe aquelas pessoas que não têm certeza sobre nada, mas ficam jogando as coisas no ar? Ele começou a entrevista dizendo assim: eu acho que todos nós somos inocentes até que prove o contrário. E aí ele passou o resto da entrevista acusando as pessoas. Eu não entendo isso. Por exemplo, com o Ricardo Nunes, ele disse que não há provas, ele disse que ele não tem provas de que o Ricardo Nunes tenha envolvimento com o PCC. Mas no minuto seguinte ele disse que era difícil acreditar que ele não tenha envolvimento com o PCC. Ou seja, o que você está dizendo exatamente, Datena? Você está dizendo que sim e não ao mesmo tempo? Quer dizer, não tem provas, mas é difícil acreditar que ele não tem envolvimento. Eu não gosto desse tipo de gente, muito menos na política. Na política, ou você sabe ou você não sabe.
Ou pelo menos deveria ser assim. Se você acha que aconteceu alguma coisa, vai atrás, apure, investigue. O Datena tem grana. Não estou falando que ele tem que investigar. Mas ele pode pegar um advogado lá, ele acha que o Nunes tem envolvimento com o PCC, ele pode pegar um advogado e mandar o advogado fazer uma petição para o Ministério Público investigar, ou sei lá o quê. Ou não fazer nada. Mas ficar jogando as coisas no ar, eu não gosto desse comportamento. Ah, professor, você está defendendo o Nunes. Eu nem sei quem são esses caras, gente. Eu não perco tempo. Eu não sei quem é Ricardo Nunes. Eu nem sabia o nome dele há algumas semanas atrás. Eu só soube por causa dessas sabatinas. E vocês vão ver na sabatina do Nunes que eu vou meter o pau nele. Eu não vou poupar nenhum desses caras. Nenhum desses caras vai escapar de mim. E eu não vou meter o pau por prazer, é simplesmente porque esses caras são muito incompetentes. Mas independentemente disso, eu acho que tem uma questão de princípio. Ou você fala ou você não fala. Quer dizer, ou você sabe ou você não sabe. Com isso, eu não quero dizer que não tenha havido coisas positivas na entrevista. Houve. Eu vou citar algumas para vocês. Primeiro, me deu a impressão que o Datena é uma pessoa honesta. Uma pessoa que tem boas intenções e é honesta. O que, considerando o cenário atual da política, vira uma qualidade. Mas ele me pareceu uma pessoa... Eu não consigo visualizar o Datena entrando na política... meter a mão na grana da população. Ele não precisa disso. Ele me pareceu também uma pessoa transparente. Muito diferente do Marçal, por exemplo. Vocês viram na sabatina do Marçal. O Marçal parece um personagem. Parece um ator. Eu não senti isso no Datena. Eu senti transparente. Eu senti que eu estava realmente vendo quem era o Datena. Ele estava sendo 100% transparente. O problema é o que ele transpareceu. O problema é que o que ele transpareceu não foi auspicioso. Ele falou algumas coisas interessantes. Ele disse, por exemplo, que ele pretende trocar impostos por emprego e moradia. O que significa isso? Que ele vai isentar impostos em regiões periféricas para que as pessoas construam casas e gerem empregos nessas regiões e resolvam determinados problemas da cidade. Aliás, ele não foi o único. Todos os outros candidatos estão fazendo a mesma coisa, estão falando a mesma coisa. O que me leva à seguinte pergunta. Se todos eles concordam com isso, não era o caso deles se sentarem à mesa e assinarem um protocolo de intenção? Independentemente de quem ganhar, isso vai ser feito? Não era o caso? Enfim. O que pegou mal para ele nessa história aí de trocar impostos por emprego e moradia é que depois ele foi perguntado quanto dinheiro a prefeitura tinha em caixa. E ele mostrou que ele não tinha a puta ideia de quanto ela tinha. Ou seja, que nem o Marçal diz que vai isentar impostos, mas não sabe quanto a prefeitura arrecadou, não sabe quanto ela tem em caixa. Porque vamos lá, vai. Se você não sabe quanto a prefeitura tem em caixa, isso significa que você não olhou nem por um minuto o orçamento da
prefeitura. Porque se você olha o orçamento, a primeira coisa que você vai ver é o quanto ela tem em caixa. Se você não sabe, é porque você não olhou. Você não fez a matemática, não fez as contas, faltou na aula de aritmética. Tá falando por falar. Esse é o problema. Quer dizer, o Datena, ele tem boas intenções, mas ele não tem as ferramentas, ele não foi atrás da informação. Ele denunciou, e eu dou um ponto para isso, que isso foi importante, ele denunciou a infiltração do crime organizado nos transportes. E isso tem que ser investigado. Ponto para ele. E ele foi categórico com isso. Ele disse: ninguém vai sentar a bunda em ônibus do PCC. Ponto para você. A gente sempre tem que valorizar quando o político tem essa coragem. Uma coisa que eu adorei foi que ele sentou o nabo nos radares. Eu sei que não é o prioridade da prefeitura, mas eu adoro quando os políticos falam mal de radar, de lombada e de todas essas porcarias que alguns administradores inventam para ficar enchendo o saco dos motoristas. Eu adoro isso. Ele inclusive deu uma notícia muito boa para todos nós. Ele disse que a maioria dos radares estão quebrados. Ó, que boa notícia. Ficaria melhor se ele dissesse que todos estão quebrados. Aí ficaria perfeita essa parte. Parênteses. Deixa eu manifestar uma opinião aqui. Isso é opinião mesmo, não é estudo nada, é opinião. Tem muita gente que diz que radar de velocidade, radar em geral, evita acidente de trânsito, salva vidas, etc. Vocês sabem que eu acho que é o contrário? Não em todas as circunstâncias, mas em muitas circunstâncias, o radar ele causa acidente. Eu sempre pensei isso, sabia? Por quê? Porque imagine, por exemplo, um motorista na Marginal Tietê. Então você está lá dirigindo o teu carro, Marginal Tietê. 30 pistas. É carro passando, carro que não dá seta, é caminhão, ônibus, moto passando no corredor, buzinando, aquele barulho te distraindo. Você tem que ficar prestando atenção na saída, na entrada, na pista auxiliar. Você tem que pensar em 1 milhão de coisas. Se você enche de radar, o motorista, ele entra na pista preocupado com os radares. Porra, não posso tomar multa, não posso. Afinal de contas, quanto que é uma multa aí de velocidade? R$ 150? É muito dinheiro pra galera que trabalha. Então a pessoa entra pensando nisso e, e desvia a atenção que ela deveria estar no motoqueiro que está passando, no caminhão que está entrando, vai pro negócio do radar. Aí ela causa acidente. Eu sempre pensei isso. Posso estar falando bobagem, vocês avaliem aí. Mas eu adoro quando alguém senta a lenha em radar, em lombada. É impressionante. Aqui na cidade onde eu vivo, não tem lombada. Não tem lombada na cidade. Por que que os administradores brasileiros públicos, os prefeitos, enchem as nossas cidades de lombadas? Por quê? Para ferrar o nosso carro? Para quebrar o nosso carro? Eu adoraria, nunca vai acontecer, né? Mas sabe o que eu gostaria? Que os motoristas todos fizessem uma perícia no veículo para determinar
quanto do veículo foi depreciado por causa de lombada e depois entrasse com processo contra a administração pública. Eu adoraria que isso acontecesse. Entrasse lá na fazenda com processo. Adoraria. Enfim. A melhor proposta do Datena foi essa. Ele disse que na subprefeitura não vai ter cargo comissionado para vereador. Essa é realmente uma ótima proposta. Foi uma das únicas, aliás, que tem alguma materialidade do que ele disse. Isso sim é uma coisa que tem muita eficiência. Porque, assim, infelizmente, não vamos dourar a pílula. Vereador, gente, tem muito vereador bom, não é o caso de generalizar. Tem gente fazendo trabalho sério, existe. Mas, infelizmente, a maioria dos vereadores é a ralé da sociedade. É o cara que não tem talento pra porra nenhuma e vira vereador. Então, se esses caras já são assim, imagine o assessor dele. Imagine o indicado dele. Então, um dos problemas de uma cidade de São Paulo é essa. Você dá um cargo de subprefeito ou de secretário para um incompetente desse, e o que você ganha? Ineficiência e corrupção. Então eu acho que, independentemente de quem seja o prefeito, um dos compromissos que ele teria que assumir é esse, é de botar gente técnica nesses cargos. Gente competente, gente que não fosse ligado a esses grupos. E se forem, porque precisa governar tal, que sejam bons, técnicos, especialistas em administração pública ou o que quer que seja. Essa é a parte boa da sabatina. Agora, meus amigos, agora vem a pior parte. Peguem o seu crucifixo. Olha, o resto da sabatina foi um show de horrores. O resto da sabatina transitou entre a irresponsabilidade e a comicidade. Se tornou engraçado, divertido. Eu vou ler para vocês as frases aqui. Nós vamos rir junto. Mas antes de dar risada, vamos ver uma coisa aqui, ó. O Datena disse, ele só disse isso, tá? Ele disse assim: eu vou dar fuzil para a Guarda Civil. Só isso. Essa é a parte, como é que eu disse aqui? Irresponsável. Vamos pensar nisso, sem tabu. Sem tabu, gente. Vamos pensar nisso. Primeiro que isso é um discurso fácil, né? Vocês sabem que eu até acho que os prefeitos, eles ficam numa situação muito delicada. Por quê? Porque dos três entes, governo federal, estadual e municipal, aquele que menos tem responsabilidade na segurança pública é o município. O governo federal e os entes federais, eles podem mexer em leis, eles têm a Polícia Federal. A Polícia Federal serve para combater esses crimes casca-grossa. Os governos estaduais têm as polícias militares, os grupos especiais, os tribunais. E o município? O município tem a guarda.
A Guarda Civil é uma guarda comunitária para crimes pequenos, crimes de patrimônio, é para isso que ela foi criada. Mas como a situação da violência urbana está muito grave, os prefeitos são sempre pressionados pela população e pela mídia a darem uma resposta. Então eles têm que ficar inventando coisas para dar a impressão de que eles vão atuar contra o crime organizado. E aí chega-se ao ponto do Datena dizer que vai dar fuzil para a Guarda Civil. Bom, para começo de conversa, uma coisa que eu até vocês podem me esclarecer nos comentários, eu não sei, legalmente ele pode fazer isso? Porque o que eu sei é que existem limitações legais, não é assim. Não pode sair dando fuzil para todo mundo aí. Tem o exército que tem que opinar, Ministério da Justiça, tem leis que discriminam isso. Então eu não sei se ele legalmente pode fazer isso. Mas independentemente da questão legal, vamos falar sem tabus, gente. Será que nós queremos que os guardas municipais portem fuzis? Talvez possa haver equipes especiais. Então você tem a Guarda Civil, que tem 3 mil homens, e de repente pode ter ali uns 50 guardas altamente especializados que usem fuzis. Agora, o Datena não falou nada disso. Ele só falou que vai dar fuzil para a guarda. Será que a gente quer isso? Será que a gente quer um guarda civil patrulhando a Praça da Sé de fuzil? Para pensar nisso. Vamos falar sem tabus? Vamos lá. Se você pensar na carreira das polícias, elas têm uma hierarquia, uma graduação. Não é uma hierarquia legal. É uma hierarquia, como é que eu vou dizer, moral. Porque assim, se um garoto tem condição de passar no concurso da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária, ele não vai prestar o concurso para guarda. Se um garoto pode passar no concurso da Polícia Militar, ele não vai para guarda. E se um garoto de talento, um policial de talento, está na Guarda Civil, o que ele almeja é tornar-se um policial militar ou um policial federal. Isso significa que os policiais, os melhores policiais, os mais bem graduados, os mais bem treinados, eles não estão nas guardas. Eles estão nas outras polícias. São esses policiais que a gente quer que portem os armamentos mais pesados, ou não é? Será que o Datena não está sendo irresponsável quando diz simplesmente, sem esclarecer nada, sem explicar nada, que os guardas vão usar fuzis? Ele não explicou, ele poderia ter explicado, é uma sabatina de 1h30, mas ele não disse nada. Esses guardas, eles vão ser treinados? Um treinamento sério, porque o que tem de treinamento faz de conta no Brasil é uma coisa inacreditável. Estou falando de treinamento sério, prolongado, consistente. Eles vão ser treinados? Quanto que vai custar isso? Ele não disse nada. Então, sabe qual palavra que eu posso usar para esse tipo de proposta? Demagogia. Demagogia. Propostas fáceis que dão a impressão ao povo de que você sabe resolver
e não vão resolver nada. Talvez um ou outro guarda tenha a necessidade de usar fuzis. A maioria não tem e não é conveniente que use. Minha opinião. Podem sentar o pau aí nos comentários se vocês quiserem. Ao longo da sabatina com o Datena, eu fiz o melhor de mim para manter a compostura, manter a seriedade. Mas eu confesso para vocês que eu falhei na minha missão. E eu falhei porque eu não estou à altura de compreender a profundidade, a magnitude das frases ditas por esse candidato. São frases tão bem elaboradas, tão pensadas, que poderiam estar na boca dos grandes gênios da história, mas estão na boca do Datena. Portanto, agora eu convido vocês a compartilhar comigo essas frases. E se vocês rirem também, saibam que a culpa é nossa. Nós é que espiritualmente não estamos elevados suficientemente para compreendê-las. A culpa é nossa. Vamos a algumas coisas que ele disse aqui. Vamos ver. Não riam. Ele diz assim: eu sou um dos caras que mais defendem as mulheres nesse país. Ao que eu pergunto, existe algum ranking? Existe alguém contando isso? Como é que ele sabe isso? Existe algum lugar que eu não sei, que tem uma tabela com o nome dos homens brasileiros e a pontuação deles, e o Datena tá lá em primeiro, os que mais defendem as mulheres? Como é que ele apurou isso? Quem sabe? Quem sabe? Ele disse coisas singelas, como, por exemplo, eu sou mais ou menos como Churchill. Como Churchill, né? Estamos diante do Churchill Zé Carioca. Se você aí está preocupado com os adolescentes desocupados, veja o que o Datena disse a respeito. Tem que se criar projetos para adolescentes sem ocupação. Como? Não sei. Não sei. Mas tem que fazer. Há pessoas no Brasil, são dados da ONU, que sobrevivem com 5 a 10 reais. Ponto final. E se vocês estão perguntando se é 5 ou 10 reais por dia, por semana, vocês já estão pensando mais sobre isso do que o Datena pensou. Nós temos que diminuir o custo de vida de alguma forma. Ponto final. Não disse mais nada a respeito. Teve um momento que a entrevistadora perguntou para ele assim: qual que é, se você virar prefeito, qual que vai ser a primeira medida concreta que você vai tomar e quanto vai custar? Ele disse qualquer coisa
E aí, sobre o custo, ele complementou: os dados eu não tenho, mas eu vou arrumar, porque a prefeitura é rica. Parabéns, Datena. Essa daqui é para fazer inveja a Tocqueville. Democracia é dividir igualdade. O que ele quer dizer com isso? Eu não sei, nem vocês sabem, mas certamente isso daí é que nem aqueles oráculos de Delfos. Com certeza tem um significado enigmático. O problema é nosso, de interpretação. Tem que ter um programa para tirar as crianças da rua. Puxa, que legal, cara. Mas ele completa: quanto vai custar isso? Não me interessa. Não me interessa. Dane-se o preço. Tem que ter um programa. Isso daqui, meu amigo, isso aqui é demais. Olha essa daqui. Perguntaram para ele o que ele vai fazer com o minhocão. Ele respondeu categoricamente: vou derrubar. E depois? Vou construir uma avenida. E depois? Vou construir um túnel. Um túnel. É claro, como vocês não pensaram nisso? Ele vai derrubar a avenida para construir outra avenida e depois uma avenida embaixo da avenida. Pô, tá mais claro do que isso, gente. Não dá para ficar. Perguntaram para ele, porque tem muitos imóveis ociosos em São Paulo, prédios ociosos, né? Tem muito prédio ocioso em São Paulo que poderia ser usado para moradia. Perguntaram para ele o que ele ia fazer. Eu vou derrubar e construir moradias populares. Não entenderam? Eu vou explicar. Tem prédios, existem imóveis ociosos. E tem gente precisando de moradia. Ele vai derrubar esses prédios para construir. Né? Ele vai derrubar imóveis para construir imóveis. É claro que um jornalista se lembrou de perguntar para ele: mas prefeito, o imóvel já não está lá? Não é mais fácil da destinação? Mas a culpa é do jornalista, não soube entender também. É uma proposta revolucionária. Ele fez uma afirmação aqui, me parece um pouquinho exagerada, mas não sei o que vocês pensam. Me parece um pouquinho generalista. Ele disse: tudo eu acho que tem que ter plebiscito. Tudo eu acho que tem que ter. Então, vamos viver na base do plebiscito. Não sei nem por que a gente precisa de prefeito, né? Vamos fazer tudo plebiscito. Na história da Cracolândia, não adianta ter ideias nazistas de guetos. Isso é ideia da Segunda Guerra Mundial. Por que caralhos ele falou isso, meu amigo? Ninguém precisa saber. Saiu isso aí da cachola dele. Também saiu isso aqui, ó. Você, para matar o dragão, não pode deixar o fluxo de sangue chegar. Ai, meu Deus, cara. Vamos voltar. Você, para matar o dragão, não pode deixar o fluxo de sangue chegar no coração do dragão. O que é o dragão? Ninguém perguntou. E para terminar essa nossa sessão humorística, ele disse que os bandidos, que segundo ele são canalhas e criminosos, eles respeitam o investimento em cultura na periferia. Ele disse isso. Você vai fazer um investimento cultural, os bandidos adoram, respeitam, não tem problema.
Sabe da onde que, qual é a base empírica dele para afirmar isso? É a seguinte: um dia, quando ele era repórter, ele foi fazer uma matéria com uma violinista em Heliópolis. E aí os traficantes viram ele e não mataram ele. Pegaram ele lá e falaram: o que você tá fazendo aqui? Eu tô fazendo é só uma matéria com uma violinista. É nada, você tá querendo denunciar alguma coisa? Não, não é, não é. Você quer saber da violinista? É. Ah, então não vamos te matar. Pronto. A partir desse fato, o Datena concluiu que os bandidos, canalhas e criminosos têm respeito pelo investimento cultural. Ele está dizendo quem somos nós, né, para discutir. Brincadeiras à parte, agora falando um pouco sério, para mim ficou muito claro que o Datena não se preparou para ser candidato à prefeitura de São Paulo. Um empreendimento como esse, você sair, se lançar candidato à prefeitura, deveria ser algo que você se preparasse por meses. Se eu fosse algum dia ser candidato à prefeitura de uma cidade como São Paulo, eu pararia tudo que eu estou fazendo meses antes. Sei lá, uns 6, 8, 10, 12 meses antes, para estudar a cidade, estudar os problemas, visitar os lugares, ler os documentos, tomar conhecimento das leis, de tudo que eu preciso saber a respeito da cidade antes sequer da eleição. Para você entrar nisso aí, você, com boas intenções, você precisa se dedicar muito, estudar muito, se preparar muito. São meses de estudo. Você precisa montar uma puta de uma equipe. Você precisa fazer um trabalho sério. E ele não fez. É por isso que o desempenho dele em debate, em sabatina, é tão ruim. Por quê? Por melhor que seja a sua oratória, se você não tiver conteúdo, o discurso é ruim. O alimento de uma boa oratória é o conteúdo. Os bons oradores, eles achavam que sabiam o que estavam falando. Se eles sabiam mesmo ou não é outra coisa, mas eles achavam que eles sabiam. O Datena nem isso. Fica muito claro que a candidatura à prefeitura não é uma prioridade na vida do Datena. O Datena nunca assumiu isso como uma missão. Por isso é que ele vai tão mal. Ele não tá de corpo e alma nessa história. Ele mesmo disse que ele queria sair para senador, depois mudou, queria sair para presidente, aí não deu, foi para prefeito. Quer dizer, ele tá tirando para todo lado. Ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe o que ele quer. E isso até virou uma piada com a expectativa de que ele desista, porque ele já tinha desistido outras vezes. E isso até virou uma piada durante a sabatina. E ele até mesmo entrou na piada. O Datena e a gente aqui, a gente pode rir o quanto quiser, mas o fato é que o povo, ele sente essa falta de compromisso do candidato. Ele percebe que o candidato não está lá inteiro, de corpo e alma,
com o coração dele, não tá. Ele tá quase como se tivesse num hobby, fazendo um hobby, uma atividade extracurricular. Desse jeito não dá para ser prefeito. E é isso que explica o péssimo desempenho do Datena nas pesquisas. Eu fui consultar. O gráfico dele começa aqui e vai caindo. Porque as pessoas vão percebendo o quê? Que nem ele leva a sério a candidatura dele. Por que ele não conseguiu fazer nenhuma proposta concreta, não fala nada objetivamente? Porque ele não estudou os assuntos, ele não se preparou. Então, tudo com o Datena parece muito vazio. E o povo sente isso. E o povo sente quando alguém não está indo com tudo. Por exemplo, vamos falar sobre o Marçal. A gente esculhambou o Marçal no último vídeo e porque merece ser esculhambado mesmo. Mas uma coisa que a gente não pode tirar dele é que ele tá indo com tudo. Não é? O Datena não. O Datena tá como se fosse uma brincadeira, um hobby, uma atividade paralela. Não pode ser assim. É necessário. Uma cidade como São Paulo. São Paulo tem 11 milhões de habitantes, é mais do que a população de Portugal. Merece um prefeito que tenha se dedicado meses a estudar os problemas da cidade. Ele não fez. E é isso que explica o fato de que ninguém leve a sério a candidatura dele. Certo? Então é isso. Essa é a análise que eu tenho a respeito do Datena. Desculpe aí as brincadeiras e a gente se vê na próxima, tá bom? Um abraço, turma. Tchau, tchau.